Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer web scraping em Python. Vem comigo. Bom, vamos começar direto aqui com o nosso código e vamos colocar a mão na massa. Antes eu só queria falar para você o seguinte: se você não sabe o que é um web scraping, nada mais é do que você conseguir conectar algum site da web e baixar todas aquelas informações daquele site para você fazer algum trabalho depois de análise dessas informações. Geralmente isso pode ser em texto, pode ser ali algumas tabelas que são exibidas. Nesse nosso exemplo aqui a gente vai simplesmente utilizar esse site que mostra a média de usuários com acesso à internet e vamos baixar e jogar isso numa tabelinha. É um exemplo simples, mas que pode te ajudar em diversas situações, porque o conceito ali, passo a passo, é o mesmo. Seja para extrair uma informação de um site de notícia, para extrair informações ali de um site que mostra uma tabela de preço, uma tabela de valores, assim como essa que mostra a quantidade de usuários na internet por país. Bom, agora que a gente vai começar de fato a fazer o nosso web scraping, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar as bibliotecas que a gente vai estar utilizando. A gente vai usar o Pandas e vamos colocar um alias nele aqui como PD. A gente vai importar o Requests, vamos importar aqui o Beautiful Soup e vamos importar o Tabulate. Caso você não tenha ainda utilizado o Tabulate, basta você executar esse comando aqui para instalar o pacote pip install -q tabulate. Agora o que a gente vai fazer? A gente precisa agora fazer a requisição no site e obter todos os dados ali. Qual site que a gente vai estar baixando as informações? É esse site aqui, usuários que têm acesso à internet de acordo com cada país. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar aqui o pacote requests, vamos utilizar o método get desse pacote e entre parênteses vamos colocar aqui o nome do site, tá? Que é o site que a gente quer obter as informações. E vamos armazenar essa requisição numa variável res de resposta. Vamos executar os nossos pacotes, vamos fazer a requisição. Aqui observa o seguinte, se a gente colocar aqui res.content, que é o que? A gente vai estar chamando o conteúdo do que ele baixou lá da internet. Olha só como que isso vem. Isso vem tudo bagunçado, vem o HTML lá puro. Mas o Python já nos dá as ferramentas para a gente já ir trabalhando isso e ajustando isso para a gente ter só as informações que a gente precisa. O que a gente vai fazer então? A gente precisa fazer um parse aqui, ou seja, uma conversão de todo aquele HTML que veio para um XML e para um formato de tabela. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar agora o pacote Beautiful Soup e a gente vai passar aqui o conteúdo da nossa requisição e um parâmetro aqui de XML. E vamos armazenar nessa variável conteúdo. Olha só, o próprio Python já vai fazer um trabalho aqui que já vai facilitar muito para a gente. Se a gente olhar agora aqui o que esse comando fez, pode observar o seguinte, ele já deixou tudo ordenadinho, tá vendo? Aqui a gente tinha tudo em formato aqui, tudo bem bagunçado. Se a gente pegar e tentar ler isso aqui, a gente não consegue entender nada. A biblioteca Beautiful Soup, a gente faz um parse e já deixa ele, já começa a trabalhar no formato desses dados. Olha só. E ele já separa isso pra gente por tags. Agora a gente consegue visualizar as tags e fazer o seguinte, começar a ver para buscar só as informações que a gente precisa. E se inscreve aqui no canal para você sempre ficar por dentro das novidades. Toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos e esses vídeos eu trago muito conteúdo bacana sobre ciência de dados, Power BI, análise de dados, Python, Machine Learning, muita coisa eu procuro trazer da melhor forma, tudo bem passo a passo para vocês. Agora que a gente já fez um parser do conteúdo, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa começar a estruturar isso no formato de tabela, né? E como a gente vai identificar e saber extrair somente as informações que a gente quer ali, somente a tabelinha do nosso site? A gente vem aqui, a gente volta aqui para o site que a gente está coletando as informações. Então a gente quer pegar somente essas informações, certo? O país ali, o número de pessoas, né? A data. No caso aqui, a data que é mostrada é uma data muito antiga, mas serve para o nosso exemplo, tá?
Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso site, a gente clica com o botão direito, coloca inspecionar. Ele vai abrir aqui o código fonte do site. A gente então, só da gente passar o mouse por aqui, tá vendo? A gente já consegue ver aonde que isso começa, aonde que ele começa a exibir somente esses dados. Então a gente pode observar o seguinte, ele está jogando isso dentro de uma tabela. Ele está criando ali uma tabela. Pode ver, a gente começa aqui com uma classe de tabela, uma div, no HTML, está montando ali uma div, ou seja, um container, e dentro tem uma tabelinha. A gente já sabe que ele vai começar por uma tabela. Daqui para cima, se a gente ver, a gente pode ir passando aqui o mouse aqui em cima, e ele tem outras coisas ali, tem um cabeçalho, tem uma série de coisas, mas a gente só precisa dessas informações aqui. Certo? Então, agora vamos voltar lá para o nosso Python, para o nosso Jupyter Notebook. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável table, tá? A gente vai pegar ali o nosso conteúdo, que é tudo isso aqui, ou seja, toda aquela estrutura da página. A gente vai procurar tudo, find all, tudo que tem table, já armazenamos ali na tabela. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa tabela, que a gente simplesmente, o conteúdo dela, a gente vai ter isso aqui. Olha só, a gente pegou todo o texto que tem dentro somente ali do container que tem uma tabela. O que a gente faz agora? A gente vai jogar para um data frame e a gente vai converter isso, ou seja, isso aqui é um HTML, correto? O que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade do pandas readHTML e vai converter, vai transformar em string todo o conteúdo da nossa tabela que a gente armazenou na variável table e vai jogar para um data frame do pandas. O pandas ele já vai tratar isso, ele já vai entender que isso é um conteúdo HTML. A gente está usando justamente aqui um método dele para ler arquivo HTML e após isso, olha como o pandas já vai dar a informação para a gente. A gente já tem aqui o nosso conteúdo quase pronto. Agora olha só, se a gente olhar aqui o tipo desse data frame, ele ainda não é um data frame, tá? A gente só colocou o nome ali de df para data frame, mas ele ainda está como uma lista. Então agora de fato a gente vai converter isso para um data frame. Então olha só, convertemos aqui porque a gente está convertendo, tá vendo? O pandas, pd.dataframe. A gente vai pegar ali a nossa lista e vai pegar o índice 0 da lista. Olha só. A gente já tem isso num data frame e efetivamente agora é um data frame. E a partir daqui, depois com os dados dentro de um data frame, a gente pode fazer uma série de análises. Aí a gente pode partir para tudo que a gente precisar. Inclusive eu tenho uns vídeos aqui no canal que explica uma série de comandos úteis do pandas, tá? Para a gente trabalhar com data frames. Tem bastante conteúdo de ciência de dados, de Power BI. E aqui pessoal, aqui embaixo eu quis trazer para vocês também uma outra forma, uma outra alternativa que você pode estar fazendo também esse trabalho, para você conhecer mais uma ferramenta, que é o pacote Tabulate, Aqui, tudo a gente vai repetir aqui o que a gente já fez, que é o que? Fazer ali a requisição dos dados, depois fazer a conversão, encontrar ali a nossa tabela, jogar isso num arquivo ali chamado df, mas que de fato é um HTML por enquanto, e aqui por último, nesse comando, em vez da gente converter para um data frame, a gente pode simplesmente ali fazer uma tabulação. Olha só, então aqui você pode fazer uma análise da mesma forma que você faz com o pandas. Então tem duas alternativas aí que eu quis deixar para vocês. E nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser deixar algum comentário, escreve aqui para mim que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.